Olha, essa série vai te prender até o final. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aluna Solis. Eu sou Artemisa Lopes e bora falar de série hoje por aqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aí embaixo, já deixa o like no início do vídeo e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Eu sou Laura Zacra e no vídeo de hoje vamos falar de 1899. A nova série ali pra bugar a sua cabeça do lado da Netflix, gente. É logo depois da vinheta. Então, pessoal, o que falar dessa série, gente? Ela é uma série assim que, tipo, mano, você começa sem entender nada, entendeu? Aí você vai progredindo sem entender nada, bulhufas de nada, entendeu? Aí lá pelo finalzinho, assim, uns 2 últimos episódios, você começa a entender, entendeu? E mesmo assim você termina, você ainda tá com muitas dúvidas, entendeu? Mas embora várias tenham sido esclarecidas. Eu acho que tu sai de lá, tipo assim, super a louca das teorias. Mas eu saí satisfeita do rolê, entendeu, gente? Eu acho que a minha única reclamação com 1899 é que eu acho que ela deveria ser uma série que deveria ser lançada semanalmente, em vez de tudo de uma vez. Porque eu acho que lançando tudo de uma vez é, tipo, muita informação pro seu cérebro, se você for maratonar. É muita informação demais. Eu acho que devia ser um por um. Porque aí você vai fazendo as teorias pros próximos, entendeu? Que você respira, faz as suas teorias, daí vai pro próximo, entendeu? Eu, inclusive, sugiro que vocês assistam assim, um por vez, entendeu? Não maratone, entendeu, gente? Que eu acho que dá mais bom pra vocês, entendeu? A gente maratonou porque a gente precisava estar aqui gravando vídeo, entendeu? Então... Mas eu aconselharia vocês a assistir ali por episódio e aí dar um espaço de tempo pra você só no outro dia ir assistir. E uma outra dica que eu dou aqui pra vocês é assistam legendado. E não é criticando a dublagem brasileira, porque a dublagem brasileira ela é maravilhosa, entendeu, gente? Em vários aspectos. Mas é porque se você assiste dublado, você perde muito da experiência da série, porque é uma série com vários personagens que são multirraciais ali, gente. E eles falam na linguagem deles, entendeu? Tanto é que muito da experiência da série é que os personagens eles não conseguem se comunicar muito bem, justamente por falarem línguas diferentes. E muito da interação deles, eles conseguem se entender através de atos, através ali dos sentimentos, mais do que pela linguagem. Mas sim, tem personagens que eles vão conseguir sim se comunicar, porque alguns até são bilíngues, entendeu, gente? Então, mas muitas cenas, se você assistir dublado, elas não fazem sentido. A gente tem vários arcos ali, então já vou aqui mencionar que línguas, que raças, né, de pessoas. Então, vamos começar pela tripulação. A tripulação, que é o pessoal ali que ministra o navio, eles são alemãos. Isso porque a companhia do barco lá, né, que eles estão, que é o Kerberos, ele era uma companhia alemã que foi comprada por pessoas ali da Inglaterra. E a companhia da Inglaterra decidiu que a tripulação continuaria sendo de maioria alemã. Então eles são alemãos, mas alguns deles conseguem entender inglês. Alguns desses personagens da tripulação vão ser bilíngues, sabendo alemão e inglês. Alguns só vão saber o alemão. Nós temos ali os passageiros, não é mesmo? E aí nos passageiros a gente vai ter outros arcos ali. A gente vai ter o arco ali dos ingleses, que é o principal, que a gente vai ter ali a Maura, que ela é inglesa, mas há teorias aqui de que ela na verdade é irlandesa. A gente tem ali a Virginia, que também é inglesa, mas ela sabe falar francês, né? Pelo que a gente deu a entender ali, ela sabe um pouquinho de francês, até porque, né, a profissão dela, eu acho que ela precisa saber algumas línguas a mais aí, hein, gente? A gente tem o Daniel, o Elliot, que falam inglês, né? E ela, como eu disse, ela interage com alguns personagens ali que são bilíngues. Nós temos ali o arco dos espanhóis entre aspas, porque um deles não é, ele só se finge, entendeu, gente? Que nos espanhóis, um deles, ele é português, gente, ou seja, fala português de Portugal. Nós temos ali também o arco ali dos personagens que elas são chinesas, mas elas estão se passando por japonesas. Então aí já é outra mistureba, entendeu, gente? De outro lado. Elas falam ali cantonês, inclusive, elas falam cantonês, que é um dialeto ali da China. E elas, ao que dá a entender, elas entendem o inglês. E esses aí são os passageiros ali da primeira classe. E aí a gente tem ali os passageiros da terceira classe, né? Que é ali, né, os dinamarqueses. Então eles vão falar lá dinamarquês, não é mesmo, gente? Ou seja, você vê que
aqui tudo é multirracional. E eles falam, como eu disse, a linguagem deles. Então, gente, assistam legendado. Porque em algumas interações entre esses núcleos, eles não se entendem, entendeu, gente? Eles vão se entender não através da linguagem, vai ser de outra forma. E se você assiste dublado, você entende errado o que tá acontecendo, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, bem no iniciozinho ali do primeiro episódio, a gente tem as meninas que são chinesas e elas estão ali, uma delas tá vestida de geisha, ou seja, um negócio japonês, e elas começam a conversar. Na dublagem, tá escutando elas falando português. Aí, beleza. Aí, a Virgínia, mais pra frente no episódio, ela chega, bate lá na portinha delas, do quarto delas, e fala, então, eu não mandei vocês ficarem falando em público, vocês não podem falar em público. Aí você fica, oxe, gente, nada do que elas... Você entende que elas têm um segredo que elas estão guardando, essas meninas aí que são japonesas. Só que, tipo assim, não faz sentido ela pedir pra elas não falarem nada, porque o que elas conversaram durante ali o café da manhã não tinha nada demais, entendeu? Que segredo eles puderam deixar escapar naquela conversa, gente? Então, vocês assistem legendado, vocês vão ver que elas não estão falando japonês, embora... Ou seja, você que tá assistindo dublado, você acha que elas são japonesas, entendeu? Você tá entendendo tudo dublado, você não entende o que aconteceu. E aí, se você assiste legendado, elas estão falando cantonês e não japonês, gente. Elas estão falando cantonês, que é da China. Ou seja, o segredo delas é que elas estão se passando por japonesas. Ou seja, tá vendo como é importante você assistir legendado? Tem outros personagens, por exemplo, até que se envolvem romanticamente, eles não falam a mesma linguagem. Por exemplo, ali o Craster com o Angel, eles não estão falando a mesma língua. Um tá falando dinamarquês, outro tá falando espanhol. E quando você tá assistindo dublado, você tá super achando que eles estão se entendendo, entendeu? Que o Craster tá entendendo cada palavra que é romântica que o Angel tá falando pra ele e por isso tá rolando um clima. Não, gente, tá rolando um clima só porque é química, entendeu, gente? Não é porque eles não estão, entendeu? Outro casal que não se entende, tipo assim, não fala a mesma língua ali, o Oleg e a Link vão se envolver mais pra frente. E dá a entender que eles estão super se entendendo quando ela tá fazendo altas confusões. Ah, assassinei uma pessoa lá, entendeu? Não sei o que. E você acha que o menino tá super entendendo que ela assassinou alguém. Não, ele não tá entendendo, gente. Ele só se comoveu com... ela tava chorando e tal, e foi consolar ela, entendeu? E, né, vamos um pouquinho a falar da trama, né? Eles estão ali no navio, aparentemente em 1899, não é mesmo? E aí a gente tem todas essas pessoas que são de raças diferentes, falam línguas diferentes e, né, classes diferentes também. E ali, né, nessa timeline, eles estão navegando numa companhia que... Um navio dessa mesma companhia tinha, assim, dado uma desaparecida em alto mar, desapareceu. Então, tipo, alguns personagens ali estão até... será que vai acontecer a mesma coisa com esse aqui? Espero que não, hein? E, eventualmente, ali durante o trajeto deles, eles começam a receber umas informações ali de umas coordenadas. E o capitão acha que pode ser as coordenadas do Prometheus, que é esse navio que desapareceu. E aí ele vai lá, né, pra resgatar, fazer um resgate, não é mesmo, gente? Chegando lá, o navio tá... Um navio fantasma, ninguém, aparentemente. No final do episódio, né, eles encontram um menino que é aparentemente o único sobrevivente do que quer que tenha rolado nesse Prometheus aí, gente. E aí, todo o mistério vai se centrar, né, no o que diabos aconteceu com o Prometheus. Paralelo a isso, a gente vai começando a desconfiar dos passageiros, que esses passageiros, eles não são boas pessoas, entendeu? Porque no minuto em que o capitão fala assim, gente, então, eu decidi dar meia volta com o navio e levar o Prometheus lá de volta para a Inglaterra, em vez de a gente seguir pra América, que era o planejado, tá, gente? E aí, geral, não gostou da informação, entendeu? Inclusive, alguns ficaram, tipo, a gente não pode voltar de jeito nenhum, entendeu? Que senão a gente vai estar ferrado se a gente voltar, entendeu? E eu sei que, gente, que diabos as pessoas fizeram, entendeu? E conforme os episódios vão passando, você vai descobrindo... Gente, eu cheguei no 5º episódio, eu já tava, gente, será que eu vou chegar ao final desse episódio querendo que o navio afunde mesmo? Porque, gente, só tem gente mau caráter desse navio, gente. E é claro, né, a gente acompanha, né, a Maura, que é ali a protagonista, né, e ela, aparentemente, é a pessoa que vai ter as respostas do que aconteceu com o Prometheus. Isso porque... a gente já é informada desde o início que o dono da companhia é o pai dela. E que ela perdeu as memórias. Tá faltando memória ali, entendeu? E o irmão dela mandou uma mensagem pra ela se encontrar com ela porque ele acredita que descobriu o que o pai dele fazia com os navios.
E aí fica, gente, essa menina precisa recuperar a memória, entendeu? Ela precisa encontrar esse irmão, que é o que era, que, gente, esse menino, ele só fica sendo citado. Eu cheguei no final do último episódio, eu já tava pensando, gente, esse menino não vai aparecer. Será que ele é real, gente? Eu já tava, tipo, com raiva da Siqueira, porque ele não aparecia, gente. Eu jurando que ele em algum momento vai aparecer em flashback, nada, e ele não aparecia. E aí no final eu descobri que ele é a porcaria do vilão, entendeu? E assim, né, gente, eu acho que muitos personagens, eles são muito shippáveis, inclusive eu fui trollada, entendeu? Olha, eu fui trollada, entendeu? Eu aqui acreditando que a menina ia ficar, a Maura ia ficar com o Wake, no final ela não é casada, tem filho, tem... Gente, embora eu tenha a teoria de que os dois sejam mortos, entendeu, gente? Devido à situação ali do rolê, né? E estou com fé de que, né, ela vai ficar com o Wake na segunda temporada, entendeu? Porque vai ter segunda temporada, eu já estou sentindo uma renovação aí, que a Netflix não faça que nem Sandman, porque demorou 300 séculos pra renovar, entendeu, gente? Já quero a temporada, entendeu? E bem, pessoal, né, a Laura falou um pouquinho aí, né, dessa trama incrível de 1899. E, gente, já vou adiantar aqui que, assim, eu achei essa série fantástica, assim, sinceramente, foi uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida, porque eu fui totalmente enganada por essa série, e no bom sentido, porque pra mim deu a entender que a série, ela ia pra um rumo e ela foi pra um outro rumo, assim, que eu não esperava. E eu vou ressaltar aqui que eu não assisti Dark, né, e a série é dos mesmos criadores. E, gente, assim, realmente pela fama, eles realmente mais uma vez acertaram aqui e provaram que sim, eles sabem fazer um bom mistério que realmente prende a atenção do telespectador. Porque a gente se depara, né, com a história desses passageiros, e pra mim, pelo menos, deu muito a entender que tudo ia ter um desfecho meio que sobrenatural, né? Aí a gente vai tendo vários plot twists e várias reviravoltas, assim, uma atrás da outra, que chega no momento que deu um nó na minha cabeça. Realmente eu me peguei assistindo, e, gente, como é que eu vou fazer vídeo? Sendo que eu não estou entendendo nada. Gente, do meio pro fim eu não tava entendendo mais nada. E aí que com o decorrer, né, dos episódios finais, que vão, né, se esclarecendo algumas coisas, e você vai se ligando de que tudo aquilo era uma grande farsa no final e que nada daquilo era o que a gente pensava. Então, assim, eu achei essa série simplesmente genial. E aí, como a Laura mencionou, né, a gente tem, né, esse núcleo aí desses protagonistas. A gente tem a protagonista principal, que é a Maura, né? A gente vê ali basicamente as coisas meio que pela perspectiva dela, né? E a gente também se depara com esses outros personagens ali com os arcos paralelos. E é curioso, né, porque a série, ela vai plantando várias sementinhas, vários mistériozinhos ali ao mesmo tempo, né? Porque já no final do primeiro episódio já aparece, né, o navio fantasma, né, o navio Prometheus. E isso já me surpreendeu bastante, porque você já se depara com esse mistério e você fica querendo continuar assistindo pra saber o que aconteceu com esse navio. E a partir do momento que o capitão, né, eles recebem aquelas coordenadas dizendo que é pra afundar o navio, que o capitão fala que eles vão ter que voltar, e os passageiros, eles ficam meio receosos quanto a essa questão de ter que voltar ali pra Europa, né, porque o navio tava saindo de Londres com destino a Nova York, e todos eles estavam ali por um motivo e não queriam retornar por esse mesmo motivo. Eu já fiquei curiosa a partir daí, né, porque, assim, de duas uma, se eles não queriam voltar, é porque tinha algum motivo muito sombrio por trás dessa razão. E realmente, ali aos pouquinhos, no decorrer dos episódios, eu fiquei com a impressão de que cada episódio meio que foi esclarecendo, ali tinha um flashback ali de um determinado arco, né? Por exemplo, aquele episódio da neblina, que foi meio que girou ali em torno do arco da Lenyu, né? Ali que ficou esclarecido pra gente, né, o porquê, né, a razão pela qual ela não queria voltar pra Europa, né? Porque ela tinha assassinado acidentalmente, né, uma garota, né? E com o decorrer dos episódios, todos os outros parceiros foram se revelando ali pessoinhas que tinham um segredinho sombrio ali, envolvendo ali algum tipo de assassinato, né? Então eu achei uma sacada muito genial da série, né? Deles mesclarem esses mistérios e esclarecendo pra gente ali aos pouquinhos, um pouquinho de cada um dos passageiros, porque realmente ficou muito bem plantada essa dúvida na nossa cabeça, né? Por mais que é interessante também, né, essa coisa de como que a coisa da comunicação funcionou dentro da série, né? Realmente, como a Laura mencionou, né, eu comecei a assistir na série dublada, né, mas depois que eu já tinha ouvido falar dessa coisa de Dark, né, que era uma série alemã e tudo mais, que foi falado, né, que era muito melhor a experiência de você assistir legendado, eu passei a assistir legendado já a partir do episódio 2, e foi aí que realmente a experiência muda completamente, pessoal, porque você realmente consegue perceber várias nuances ali no decorrer dos acontecimentos, porque os passageiros, né, os personagens, eles não
interagem da mesma forma quando é dublado, né? Você consegue perceber ali os detalhes e essa diferença ali nas interações deles, né? Por exemplo, também ali no arco, né, como a Laura mencionou, do Crassus e do Angel, que realmente você consegue perceber ali que eles não se entendem muito bem, né? Mas ao mesmo tempo existe, né, aquela mesclagem ali dos acontecimentos entre eles. E é claro, né, também além disso, a interação entre esses mesmos arcos. E, gente, eu também fiquei abismada como que a série, ela conseguiu entregar pra gente esses personagens que eu vou dizer que pelo menos eu consegui gostar, assim, pelo menos um pouquinho de cada um deles. Foram personagens, assim, que eu consegui, tipo, me importar com eles e querer saber o destino ali final deles, né? Por exemplo, a série apresentou pra gente casais muito shippáveis, né, gente? Eu, desde o início, pelo menos, eu já shippava o Capitão com a Mara. Já, pra mim, assim, sabe, eles tiveram muita química. E eu achei uma crueldade, porque mais pra frente a gente tem esse personagem, o Daniel. Eu também já shippava ele com a Mara. Gente, olha o que essa série tá fazendo comigo, gente. Eu tô shippando a menina com os dois caras ao mesmo tempo, gente. E aí tem o mistério do meninozinho, né, que é apontado uma sementinha ali pra gente. Tem, né, a Lenyu com o Molek, que também é outro casal que, apesar de ter essa falta de comunicação entre eles, mas, gente, eles entregam muita química. Eu achei que eles entregaram muita química. Também o Angel e o Crassus, né, que também tem essa coisa da comunicação entre eles, mas que também eu achei que eles tiveram química, assim, né, apesar de ter tido ali um final trágico, né, infelizmente, né, nós não tivemos aí o nosso casal. Então foi interessante como que a série conseguiu brincar, né, com essa coisa de fazer você shippar esses personagens, você querer ver esses personagens juntos, apesar de a princípio, né, a comunicação entre eles não funcionar muito bem. Então eu achei esse um dos pontos mais geniais da série pra mim, né. Então, gente, vamos pros finalmente. Que diabos se trata essa série? Então, gente, ela vai dando várias pistas ao longo dos episódios sobre do que se trata. E eu acho, assim, que as 3 maiores pistas do que se trata a série, a primeira já começa bem, mas muito no início da série. Porque a série inicia com uma narração da Maura falando sobre o cérebro humano. Aí já é a primeira pista, gente. A segunda pista é o nome do navio deles, Kerberos. Porque o nome dos 2 navios, Kerberos e Prometheus, tem 2 conotações. A primeira é que eles remetem ali a personagens gregos. O Kerberos, né, sendo ali uma menção ali ao Cérbero, né, que é ali o cão de 3 cabeças do Hades, que guarda ali o submundo. E nós temos o Prometheus, que é um titã que deu o fogo pra humanidade e tal, né? Só que a outra conotação é que Kerberos pode ser interpretado como cérebro, enquanto Prometheus, promessas, gente. Que no final das contas é o que esses 2 navios vão representar, na verdade. Eu sou a louca das mitologias gregas, então na hora que eu vi o nome desses 2 navios, eu comecei, gente, o que o Prometheus e o Cerberus tem a ver com esse negócio, gente do céu? E eu não conseguindo encontrar a conotação. Eu mais pra frente, lá pelo 5º episódio, tô sentindo que é o outro sentido, hein, gente? E a terceira pista é que a Maura, ela é uma cientista ali, ela é uma médica que mexe com o quê? Com o cérebro humano. E ela quase toda hora na porcaria da série, ela começa a falar, gente, você tem certeza que isso é real? Será que não é o seu cérebro? O que o seu cérebro acha que é real? Vem dos sentimentos? Vem de memórias? Vem de não sei o quê? Ela começa a fazer umas perguntas assim, entendeu? Aleatórias sobre o cérebro humano, entendeu? Que chega num determinado ponto, principalmente ali no 5º episódio, a partir do 5º, que eu, gente, sei tudo é simulação, que isso aí tudo tá na cabeça deles, entendeu? E eu comecei a desconfiar que estava na cabeça deles, porque né, além da Maura estudar a mente humana, o pai dela, que era aparentemente o vilão do negócio, ele também era, e ele gostava de fazer experimentos. Gente, sei tudo é uma experiência, um experimento do pai dela, entendeu? Pra estudar o cérebro humano, e eles estão vivendo essa simulação aí do navio, entendeu, gente? Porque parecia muito que era uma simulação justamente por ter tantos personagens de raças diferentes em uma situação de sobrevivência. Beleza que no final das contas o experimento não era o pai dele. A gente é trollado, entendeu? O pai da menina não é o vilão da história, entendeu, gente? Ele era uma vítima também. Ele só tava tentando manter a Maura dentro da simulação, porque a Maura é a pessoa que criou a experiência, gente. Só que, plot twist, a Maura também estava sendo vítima, porque ela foi entrar na simulaçãozinha dela, entendeu, gente? Como que, deixa eu experimentar aqui, entendeu, gente? E aí, o irmão dela, o Zé Ruela, que ficava sendo citado toda hora na aparecida, deu tal do que eram. Então, gente, ele, na hora que a irmã dele entrou na simulação, ele tomou conta do projeto, entendeu? E na minha opinião, é ele que tá fazendo esse looping aí, fazendo experiências com os personagens. É ele que tá fazendo isso aí. E na minha opinião, né, ele não é muito inteligente, tanto é que ele teve que roubar o projeto da irmã dele.
E tanto é que eu acho que ele pega as anotações da experiência através do pai dele. Porque o pai dele, você vê que ele fica todos os episódios observando os passageiros e tomando nota, tipo, como se a experiência fosse dele. Tanto é que por isso que você é enganado. Você pensa que ele realmente está por trás do negócio, porque dá a entender que ele tá fazendo experiência. E eu acho que ele tá. Eu acho que essa é a simulação dele, de ser o cara que faz experiências com os passageiros. Não, e ele nem apareceu, entendeu? A gente nem sabe a cara desse moleque, entendeu? A gente já tem noção. E eu tenho a teoria, né, de que, na verdade, ela e a família da Maura, na verdade, são irlandeses. Isso porque durante os episódios, o Daniel, quando ele vai contracenar com a Maura, né, ele lança assim, no ar, assim... Ah, o seu nome é irlandês, né? Que estranho. E ela falando inglês como se ela fosse da Inglaterra, né? Porque na mente da Maura ela é da Inglaterra. Uma outra coisa, o nome do que era também é irlandês. Então fica aí, gente. Será que... E a Maura, né? Ela é ruiva, assim, né, gente? E a Irlanda é famosa por ter ruivos lá, né, gente? Fica aí o questionamento. Será que eles, na verdade, são da Irlanda? Então a gente vai ter já mais uma nacionalidade aí pra ser abordada na próxima temporada. E a minha outra teoria é que o Elliot e o Daniel estão mortos. Né, gente? Por que a Maura criou essa experiência? Então, porque o filho dela, o Elliot, ele tava com uma doença terminal. Pelo que o Henry, o pai dela, revela, né? Ela criou tudo isso aí pra não perder o filho dela. Então eu acho que o filho dela já foi com Deus, e pra ela não perder ele, ela não quer desligar a experiência, porque é o único lugar em que ele está vivo. Eu acho que o Elliot é certeza que ele já está morto, né, nesse rolê aí. E é por isso que ela tem essa relutância em querer acordar. Já o Daniel, eu acho que é mais... Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que sim, porque lá no finalzinho, quando ela pergunta pra ele, então, quando eu acordar, você vai estar lá comigo? Ele diz que sim, mas a cara dele, né, obviamente tá dizendo um não, bem explícito, assim, pra gente, entendeu? E quando ela acorda e olha os passageiros que estão ao redor dela, né, todo o elenco principal tá lá, menos o Daniel. Fica aí, hein, gente. E eu acho que o Daniel, que a gente tá vendo na simulação, é como se fosse um antivírus, né? Uma pessoa que protege a simulação de alguma forma, ou protege a Maura, né, desse rolê aí. Justamente porque ela criou ele na simulação como uma pessoa que ama ela. Então, por isso que ele ainda tá vivo na simulação. Assim como, né, o filho deles. Pode ser que ele ainda esteja vivo, ele só esteja em outro compartimento. A nave que eles estão é imensa, né, gente? Mas assim, achei que não. Até porque eu acho que eles estão querendo criar o casal, né, dela com o Wake, entendeu? Inclusive o Wake, né, quando ela revela que é casada, ele... Você tem certeza? Não é só memórias falsas, ilusões. Olha, ele tá querendo dar uma justificativa pra pegar a mulher casada, entendeu, gente? Ai, gente, tô vendo tudo, tô te vendo, Wake. Mas no fim é isso, gente. Tudo é uma simulação. E a criadora da simulação é ela. Embora, né, o que era o irmão dela, né, pegou o rolê pra ele, né, e colocou eles numa experiência lá, que eles ficam vivendo a mesma coisa em um loop infinito. Inclusive tem vários navios lá no rolê, não só o Prometheus e não só o Kerberos, né. Inclusive o Kerberos foi um códigozinho que o Zé Ruela do Daniel criou, ou seja, o Kerberos não devia existir. E ele deu um jeito de colocar o Prometheus no rolê pra ver se a experiência do Kerberos finalmente ele ia dar certo. Ele ia fazer com que a Maura acordasse, dando a pista do Prometheus pra ela. Funcionou, né? Ela ficou viva, mas geral deu uma morrida, né? Mas morrida na simulação. Eles ainda estão vivos, né, ali na nave em que eles estão, mas a grande questão é, no próxima temporada eles vão acordar e a experiência vai ser na nave espacial, ou eles vão estar ali em uma nova simulação. E que simulação vai ser essa? Vai continuar sendo um navio? E eu acho que se for um navio, eles vão lembrar do que aconteceu, né? Porque os remanescentes estavam lembrando do ocorrido. E o Daniel, ele fez um hackzinho lá de novo, que mesmo que a Maura não conseguisse acordar, ela pelo menos ia conseguir lembrar dos eventos do Kerberos. Então, ele deve ter feito isso com toda a tripulação, já que quando eles saem da simulação do Kerberos e vão para aquele limbo onde tá vários navios, eles se lembram dos acontecimentos. Então, o hack dele deu certo, gente. E, né, a outra coisa que se revela é que eles não estão em 1899, coisa assim nenhuma, eles são, na verdade, 200 anos na frente, gente. Na verdade, eles estão em 2099.
na virada do século, inclusive. Que é uma coisa que os criadores ali de Dark quiseram fazer, né? De que o tempo em que eles estivessem, né, na realidade fosse numa virada de século. Gente, eu só sei dizer, assim, que essa série, ela foi uma das melhores coisas que eu já assisti, assim, realmente me surpreendeu muito, muito. Eu fui muito enganada por essa série, pelos personagens, assim, nossa, parecia que ia pra um rumo e foi pra outro rumo. Eu realmente não esperava essa coisa de ficção científica que ia ter na série, por mais, né, que a gente tem Dark aí, né, que tem esses elementos, né, de ficção científica, de viagem no tempo e tudo mais. Aqui não foi o caso, mas eu acho que foi tão emocionante quanto o que acontece lá em Dark, né, e realmente os criadores aí, mais uma vez, eles merecem aí todo o mérito, porque realmente foi uma trama brilhante, né? Um mistério muito bem plantado e todas as explicações ali no final, tudo se conectando, tudo se encaixando, assim, e realmente, assim, incrível, sensacional. Se você é uma pessoa que gosta de um mistério, mas de um mistério mesmo bem feito, bem complexo, assista 1899, porque é incrível a experiência, assim, os plot twists, e realmente eu concordo com algumas teorias da Laura. Eu também acho que o Elliot, ele também já deu uma falecida ali, porque até do meio pro fim, né, é falado lá pelo Henry que a mãe dele criou tudo aquilo ali pra ele, né, a simulação ali foi feita por ele, então assim, realmente, talvez, infelizmente, né, o garotinho ali, ele não teve um bom final, e talvez até o Daniel também não, né, mas vamos ficar na guarda da segunda temporada, porque eu quero muito ver uma segunda temporada dessa série, porque essa série, ela merece e tem tudo aí pra ser, eu acho, um dos maiores sucessos da Netflix, como a própria série Dark já é, né, assim como Stranger Things, por exemplo, é uma das maiores produções da plataforma, e 1899 merece, assim, todo o mérito, porque é uma série genial, perfeita até o final, muito bem fechadinha, com personagens muito legais. Você consegue gostar, você consegue se interessar por eles, se interessar pela trama, tentar entender o que tá acontecendo. E realmente seria melhor se fosse semanalmente, pra gente ficar aqui. Porque se eu, nessa maratona, eu fiquei aqui doida, enchendo a minha cabeça de teorias, imagine se fosse semana por semana. Ia ser um negócio, assim, bizarro, né, gente? Então, assim, vale a pena, com certeza, conferir a série. Então, assim, super recomendo. Maravilhosa, e estamos no aguardo, sim, da segunda temporada. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.